Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje começa mais um Resenha do Marcelinho, analisando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, que tivemos alguns lances polêmicos nesse final de semana, entre jogos muito importantes com briga pelo título. Então, ainda é o começo da temporada, mas mesmo assim é ruim porque pode ver o outro time disparar e o seu adversário ficar para trás. Então tivemos um lance muito polêmico nesse final de semana. Vamos falar um pouquinho dos jogos que tivemos nesse final de semana muito importante do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo muito bem jogado, muito bem trabalhado entre duas equipes. Grêmio, que abriu o placar, o Atlético Paranaense empatou com o Vitor Roque e depois o Grêmio virou para 2-1. Então esse jogo foi muito bom para o Grêmio, conseguiu encostar nos líderes entre Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. Aí tivemos um Fortaleza que está fazendo bom futebol, está jogando um futebol muito bem jogado, muito bem trabalhado, com seu treinador Vojvoda. Tá dando um jogo muito movimentado, tá dando um jogo muito certinho. Ganhou de 2-0 do Vasco, do Maurício Barbieri, que ainda não se encontrou nessa formação. A SAF ainda não, do Vasco ainda não pegou ainda no breu. Então tá um começo de temporada meio ruim, tá na zona de rebaixamento nesse exato momento. Nesse sábado também tivemos um jogo muito equilibrado, muito ideias boas, algumas não foram tão boas. O Cruzeiro abriu o placar com um golaço, depois o Flamengo empatou com o Ayrton Lucas no segundo tempo, mas teve um pênalti que o Gabigol perdeu, então foi um resultado injusto, 1-1. Os dois estão juntos na tabela, mas não conseguiram avançar mais para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que tivemos um jogo de dois times que um tá na zona de rebaixamento, tá tentando fugir dela, que é o Curitiba, contra o Cuiabá, que ganhou na última rodada do Cruzeiro e saiu da zona de rebaixamento. Foi um empate de 1-1, o jogo foi muito bem jogado, muito bem trabalhado, os dois estão de parabéns, então foi uma partida muito boa. E a outra partida que tivemos nesse sábado foi São Paulo, que saiu atrás do placar contra o Goiás e conseguiu a virada no finalzinho do segundo tempo, por 2-1. O jogo foi muito bem jogado. O São Paulo teve mais posse de bola que o Goiás ficou mais recuado no segundo tempo, usando os contra-ataques. Então teve mais posse de bola, mais tempo com a bola. Então foi um bom jogo do São Paulo. O Dorival, desde que chegou, são quase 11 jogos, ele só venceu. Então o São Paulo mostrou que tá brigando também pelo título, mas eu acho que ainda é muito cedo para falar. Então vamos ver como que vai ser daqui para frente, porque tem muita temporada para acontecer, tem muitos jogos também. Outro jogo nesse domingo que tivemos foi Corinthians e Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense jogou muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo, só deu Fluminense. O Corinthians não estava conseguindo se encontrar, não estava conseguindo dar aquele ritmo de jogo, não estava querendo só nos contra-ataques, com o Roger Guedes de um lado, com o Alisson de outro, o Gilberto de outro. Aí foi no 0-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo já começou com outra dinâmica, outro ritmo. O Fluminense tirou o Felipe Melo, aí o Corinthians conseguiu dar uma ampliada nos contra-ataques e conseguiu 2 gols com o Roger Guedes. Então foi um alívio para o Corinthians, que saiu um pouquinho da zona de rebaixamento
que foi um grande alívio para eles. E outro jogo que tivemos hoje, às 16 horas, foi Internacional, muito dominante, muito bem jogado, muito bem trabalhado. Deu uma respirada por causa da turbulência que estava vivendo lá no Rio Grande do Sul, por causa do Mano, se ia sair ou não, o Mano ficou. Então foi muito bem jogo, muito bem certinho, bonito, jogou bem e deu uma respirada um pouquinho na tabela. O outro jogo que tivemos às 6h30 da tarde foi Santos e Bragantino. Para mim, o Bragantino dominou a partida, fez um bom jogo. O Santos tentava fazer alguma coisa no contra-ataque, não conseguia. Não estava conseguindo captar a ideia do seu treinador, o Dair Helman. Então, o Bragantino ganhou de 2-0 essa partida, foi muito bem, então de parabéns. Outro jogo que tivemos às 6h30 da tarde de hoje foi Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras abriu para cá aos 6 minutos do primeiro tempo com um golaço de bicicleta do Rony, mas o VAR interferiu, pois, na opinião de todos os comentaristas, o Rony não estava impedido, nem o juiz falou que estava impedido, então o VAR só veio para prejudicar o jogo. O jogo estava muito bem jogado, o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras teve uma posse de bola bem melhor do primeiro tempo que o Atlético Mineiro, porque os caras do Atlético Mineiro só queriam sair para falta, não deixava o Palmeiras jogar, mas o Palmeiras conseguiu manter o seu ritmo, deu um ritmo acelerado, conseguiu fazer tudo o que queria, mas o Atlético Mineiro abriu o placar aos 44 minutos, logo depois que o Palmeiras estava conseguindo, dominando, depois do gol do Rony, o Atlético foi lá e abriu o placar com o Pavão com um golaço aos 44 minutos do primeiro tempo. Aí foram pro intervalo com 1-0. O Palmeiras voltou com tudo no segundo tempo. Um cruzamento do Arthur pro Dudu de cabeça aos 6 minutos. Ele empatou. Mas o Palmeiras teve uma posse de bola melhor. Mas teve um jogo equilibrado. Teve um jogo muito bom. E fomos prejudicados pela arbitragem mais uma vez nessa rodada, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, porque era para estar praticamente junto com o Botafogo. A gente agora distanciou um pouquinho. E o outro jogo que tivemos hoje foi um Botafogo surpreendente, tá conseguindo fazer um bom futebol, um bom espetáculo. O Botafogo tá conseguindo saber como joga junto com o seu treinador. O seu treinador encaixou o time muito bem, está surpreendendo o adversário, está ganhando muita partida. O Botafogo teve uma posse de bola 51% contra 49% do América, então foi um bom resultado para o Botafogo dentro de casa, 2-0, e está se mantendo na liderança. Então é isso, galerinha. Quem gostou, dá aquele like para que o YouTube reconheça meu trabalho, que eu possa crescer cada vez mais. Hoje estamos com 260 inscritos no canal.